Capítulo 32, nós vamos ler de 1 a 10. Você que está aí em casa, não pode estar aqui, abra a sua Bíblia. Você não está assistindo o culto, você está participando do culto, então faça da sua sala um lugar de culto, do seu lugar onde você está, do seu quarto, onde você estiver. Faça desse lugar um local de culto, porque Deus está aí como Ele está aqui conosco. Amém? Êxodo 32, verso 1 em diante. Olha ao seu redor, se tiver alguém sem Bíblia, por favor, vá até ele e leia junto. Por favor, não deixe ninguém sem acompanhar a leitura da palavra. Amém? Vamos ficar de pé para a leitura da palavra em reverência à palavra do Senhor. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto que este povo, e eis que é povo teimoso, agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. E de você farei uma grande nação. Amém. Os irmãos podem se assentar. A continuação desse texto é muito linda e se você tiver oportunidade, eu te desafio a continuar lendo esse texto, porque o texto a seguir, do verso 11, quando Moisés intercede pelo povo e ele diz: Não, Deus, não destrua o povo. Deus deu uma ótima oportunidade para Moisés, né? Vou exterminar o povo e começa um novo povo através de você e da sua família. Ele diz não, ele suplica ao Senhor e disse: se eu não gostaria que isso acontecesse, eu suplico pelo povo, eu intercedo pelo povo, eu quero que o Senhor não destrua o povo, dá mais uma chance ao povo. E assim devemos ser nós, né? Às vezes nós gostaríamos até que as coisas fossem exterminadas também, mas nós precisamos seguir o exemplo de Moisés, que é um grande intercessor. Bom, lemos o texto e que eu quero pensar com você nesta manhã é sobre o engano ardiloso que tem levado os cristãos à idolatria. Nós achamos que idolatria é só você ir em algum lugar e se prostrar diante de uma imagem. E não é assim. Nós somos sempre, quase sempre, idólatras. Nós adoramos outras coisas. Nós deixamos de servir a Jesus por outras coisas. E algumas coisas eu quero te dizer antes de trabalhar o texto, é que, primeiramente, se você ler o texto anterior, fazia muito pouco tempo que aquele povo tinha visto sinais e grandes maravilhas. Deus abriu o mar vermelho para eles passarem em terra seca. Abriu o mar e eles passaram em seco, diz o texto.
E também depois fechou o mar e todos os seus inimigos foram extintos e eles começaram a trajetória para ir à terra prometida. Passando certo tempo, eles chegaram perto do Monte Sinai, que é onde nós estamos no texto agora, e Moisés sobe ao monte para orar por 40 dias e jejuar. E aí traz as tábuas dos 10 mandamentos que o Senhor entregou a ele. Então é esse tempo que nós estamos vivendo. Moisés está no monte, orando e jejuando pelo povo. Nós percebemos no texto que Deus fala para ele, vá, desça do monte, vai lá porque o povo saiu do prumo, né? Então nós sabemos que Moisés está lá. Mas, nesse tempo que Moisés está lá jejuando e orando, Moisés é o líder do povo nesse tempo, ele é o profeta, ele é o sacerdote, e ele é quem governa e dirige e julga, ele é o juiz também do povo. E nesse tempo em que ele está jejuando, pedindo orientação de Deus, o povo chega para Arão, que é irmão de Moisés, e que durante o tempo do Egito fala em nome de Moisés, porque Moisés é gago, né? E então tem dificuldade para falar. Deus chama Arão e Moisés fala para Arão o que Deus está dizendo. Arão fala para o povo. Moisés subiu para orar, mas Arão não, ficou lá com o povo. E o povo então se dirige a Arão, que é irmão de Moisés, e diz assim: faça para nós outros deuses. Porque o Moisés foi e está demorando, nem sabemos se ele volta, a gente não sabe mais dele. Então, faça para nós outros deuses que vão adiante de nós. Porque esse Moisés que tirou a gente do Egito, a gente não sabe o que ele aconteceu. Arão, então, pela pressão do povo, a gente não entende muito, eu não entendo muito essa posição de Arão, mas é o que ele fez. Ele manda as pessoas tirarem as suas joias, são despojos que eles pegaram do Egito, eles eram escravos no Egito, mas quando saíram, quando morreu aquelas crianças, os primeiros filhos, as pessoas deram muitas coisas a eles, muitas joias, muitos ouro mesmo, e que eles estão carregando. E então Arão fala, tiram essas coisas, nós vamos derreter e vamos fazer um bezerro. O bezerro, ele era um dos deuses que os egípcios adoravam. Então, eles fazem esse bezerro de ouro e depois que eles conseguem montar esse bezerro, né, faz de metal fundido e tal, ok? O verso está dizendo isso. E aí, Arão diz, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Aqui, existe na língua original, o povo de Israel não chama Deus de Deus como nós fazemos, porque eles não falam a palavra Deus, porque não fazem a palavra Deus em vão. Então, quando o texto foi escrito, essa lei já existia. E então, eles falam, em vez de falar Deus, eles falam, aquele que me curou, ou aquele que é maior que todos, ou aquele que supre todas as minhas necessidades. É assim que eles se referem a Deus. Aqui, especificamente no livro de Êxodo, tem duas palavras que se referem a Deus: Elohim e Yavé. Elohim, nessa época, significava o Deus verdadeiro e também podia significar o Deus que não é o Deus verdadeiro, ou os deuses. Então, o texto começa usando Elohim, e aqui ele diz, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Nessa parte ele usa Elohim. Então nós não sabemos se ele está falando do bezerro, ou dos deuses do Egito, ou do Deus verdadeiro, porque essa palavra podia significar os dois. E aí o texto continua dizendo, Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. Essa frase não é Elohim mais, é Yavé. Amanhã haverá festa ao Senhor. Yavé era o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Então, aqui não há dúvida, a festa que deveria ser feita seria ao nosso Deus. Amanhã haverá festa.
ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer, beber, levantou-se para se divertir. Então, Deus chama Moisés e diz: desce, porque o povo se corrompeu. O que eu quero frisar com você hoje é que hoje, como lá atrás, isso é um lembrete para nós. Às vezes as pessoas falam que estão servindo ao Senhor, mas estão na frente do bezerro de ouro, adorando e se divertindo. Então, muita gente acha que serve a Deus, fala que serve a Deus, fala que é cristão, e aqui eles estão dizendo, essa festa aqui é a Yahvé, é o Deus verdadeiro. Só que eles estão onde? Na frente do bezerro de ouro no altar, fazendo festa e diante do altar do bezerro de ouro. Falando que estão fazendo festa ao Deus verdadeiro. Que confusão. E que confusão nós também vivemos hoje. Hoje as pessoas querem servir a Deus do jeito que elas querem. Então, por que eles fazem isso? Porque Deus dá mandamentos específicos que eles tinham que mudar. E eles não queriam mudar. Pedro disse aqui no final de um cântico que não seja a nossa vontade. Muitas vezes nós fazemos a nossa vontade do nosso jeito, mas não é assim. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Que oração boa, que oração sincera, e é isso mesmo. Mas muitas vezes nós não queremos, e o povo de Israel nos prova, durante os 40 anos andando no deserto, que eles realmente não queriam fazer a vontade de Deus. Eles queriam que Deus fizesse a vontade deles. Nós queremos carne, nós queremos comida, nós queremos água, senão nos leva de volta para o Egito. Eles queriam um Deus que os servisse, que fizesse aquilo que eles queriam. E nós também fazemos isso. Deus, nós queremos isso, Deus, nós queremos aquilo, Deus, nós queremos que seja dessa maneira e dessa maneira. Muitas vezes. E nós não queremos ouvir aquilo que Deus quer que nós façamos. E isso vem de falar sobre o arrependimento. Aquelas pessoas, elas não se arrependiam dos seus pecados, não achavam que estava errado, achavam que tudo que eles estavam fazendo era certo, e hoje nós também vemos isso. Quantas pessoas você conhece que lê algumas partes da Bíblia e fala que aquelas outras lá eu não quero ler? Por quê? Porque não querem ser moldadas por Deus. A gente gosta de ler, e eu conheço muita gente nesses 25 anos de pastorado, que diz: a minha Bíblia fica aberta na minha casa no Salmo 91. Claro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar só a promessa. Ok, eu vou ler só a promessa porque eu quero só a promessa. Aqueles textos que dizem, olha, você precisa confessar os seus pecados, aqueles dizem que diz você precisa se arrepender, esses eu não vou ler, não. A minha Bíblia fica aberta no Salmo 91. Mas Jesus e todos os apóstolos, eles veem Pedro quando a primeira pregação dele diz arrependei-vos. E Jesus diz arrependei-vos. E Paulo fala arrependei-vos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Domingo passado eu falei que Pedro, ele era um homem muito afoito e ele achava que ele servia a Deus de verdade também, né? E fez muitas coisas com Jesus, mas na hora que ele foi encurralado e disseram, a hora que Jesus foi preso, ele disse para Jesus antes, eu vou para a morte se for preciso com você, eu faço qualquer coisa, eu sirvo a Deus de verdade. Só que a hora que ele foi encurralado, ele disse, não conheço Jesus, não sei quem é esse cara, nunca andei com ele. Até que Jesus passa preso, olha para ele, e o texto diz que ele chora amargamente. E ali,
ele se arrepende de ter feito aquilo. E ele se humilha e pede perdão. E nesse momento, então, Deus começa a exaltá-lo. No momento em que nós nos humilhamos, nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor e realmente dissemos para Deus, eu estou errado. Como Davi disse no Salmo, eu pequei, somente eu pequei. Não é culpa de ninguém, é culpa minha, porque eu quis pecar. Só que enquanto eu estou em pecado, os meus ossos estão envelhecendo. E eu estou morrendo por causa disso. Quando Paulo fala isso, quando Davi fala isso, a vida dele começa a ser transformada. Tiago capítulo 4. Livro de Tiago capítulo 4 fala assim: de onde procedem as guerras, as brigas que há entre vocês? De onde você acha que vêm as brigas que existem em nosso meio? De onde serão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? As guerras procedem, diz o livro de Tiago. Elas vêm das guerras que existem dentro de nós, de prazeres que nós queremos. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Tiago 4. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjares em seus prazeres. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Portanto, verso 7, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e então Ele os exaltará. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor para que Ele nos exalte. A gente percebe que tem muita gente que quer se exaltar, mas na realidade, no momento em que nós nos humilhamos, nós começamos a ser exaltados pelo Senhor. Atos 20 e 21 diz assim: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Mateus 11, 20 diz: então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque eles não se arrependeram. Portanto, Hebreus 6:1, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Em 1 Coríntios 13, verso 1, e eu falei isso quando eu fiz a aula do caráter amoroso, o verso 1 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou sino que retine. Ainda que eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportassem os montes, se não tivesse amor, nada seria. Na realidade, quando Paulo fala do metal que soa, ele está dizendo, olha, você fala, mas não vive aquilo que fala. O que acontece lá no povo do bezerro de ouro é que eles falam que estão servindo ao Senhor, fazendo festas ao Senhor, fazendo ofertas ao Senhor, mas eles não querem servir ao Senhor. Eles estão à frente do bezerro de ouro. Façam deuses. Faz deuses. Nós precisamos que Deus sirva a nós. O que é um bezerro de ouro?
É um Deus que eles criaram que estava ali, mas que não falava, não ouvia, não fazia nada. E esse é um Deus bem legal, porque ele não vai te dizer naquilo que você está errando e não vai te pedir que você conserte o seu caminho. Muita gente quer servir esse tipo de Deus. Um Deus que eu vou à igreja de vez em quando, peço as coisas para ele e ele me responde. Se ele não responde, tem alguma coisa errada com a igreja, com as pessoas. Na realidade, nós queremos respostas, nós queremos bênçãos, mas não queremos servir ao Senhor. Servir a Deus é um ato de coragem, porque nós temos que dizer sim, eu me arrependo, sim, eu quero deixar a minha vontade, os meus desejos, os meus planos, os meus sonhos, todos os dias, para seguir a vontade, o desejo, o sonho de Deus. No deserto a gente percebe que aquele povo foi tirado da escravidão, foram levados ao deserto rumo à terra prometida, poderiam ter chegado na terra em 8 dias e levaram 40 anos. Muita gente morreu no deserto, a maioria inclusive, morreu sem chegar na terra prometida porque não quis fazer a vontade de Deus. Não quis obedecer à vontade de Deus. Não quis ouvir ao Senhor. Quando Moisés disse para eles, subam ao monte comigo, vamos falar com Deus face a face, como eu estou fazendo, eles dizem, não, sobe você, fala com Deus, depois você volta e conta para nós. Nós não queremos estar face a face com Deus. Nós não temos coragem, nós não queremos que Ele fale conosco. Por que a gente não quer que Deus fale conosco? Porque nós queremos ouvir só aquilo que a gente quer ouvir. Porque a gente não quer ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Aquele povo diz, não, a gente não quer subir. Você vai lá, escuta, fica face a face com o Senhor, depois você vem contar para a gente as coisas boas. Não importa se Moisés dizia, olha, vocês precisam mudar nisso ou aquilo. Eles diziam que Moisés estava errado e novamente eles criavam bezerros, criaram isso e aquilo e serviam a Deus como eles queriam, da maneira que eles queriam. Eu sempre digo que o livro de Juízes, o último versículo, ele diz que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. O último verso do livro de Juízes. E é mais ou menos o que nós temos vivido ainda. Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, mesmo servindo a Deus. Eles falam, estamos servindo a Deus. A maioria das pessoas dizem, eu sirvo a Deus, eu sou cristã, eu rezo, eu falo, mas não ouve a Deus. Você escuta a Deus? Não, pastora, como a gente escuta a Deus? Deus está falando com você todos os dias. Deus fala com você através da Bíblia, Deus fala através de circunstâncias, Deus fala através de nossos pais, Deus fala através de muitas coisas. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir. Como aquele povo, quando Arão diz, nós vamos amanhã fazer festa ao Senhor. Eles disseram, ok, nós fazemos festa ao Senhor na frente do bezerro de ouro. Dá a impressão que eu estou servindo a Deus, mas não é verdade. Igual para 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo diz, olha, eu vou mostrar para vocês um caminho sobre modo excelente, melhor do que vocês estão seguindo. Vocês fazem os dons, vocês falam em línguas, vocês profetizam, vocês acham que fazem isso certo, aquilo certo, só que vocês não estão vivendo o amor de Deus. Entre vocês há brigas, há contendas, há dissensões, então está faltando Deus aí. Por mais que vocês achem que vocês estão servindo, vocês não estão. Que notícia ruim. Que notícia ruim o apóstolo Paulo nos dá quando ele fala, olha, vocês acham que estão servindo, mas não estão.
Muitas vezes nós achamos que estamos servindo ao Senhor, mas na realidade também não estamos. Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Pedro é logo depois de Tiago, que eu acabei de ler. Capítulo 5, 1 Pedro 5. Verso 6, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Não podemos nos apegar aos pecados que Cristo morreu por nós para nos libertar. Se nós resistimos, se nós dizemos, eu sirvo a Deus, mas esse pecado aqui eu não quero deixar, aquele lá também não. A gente tem, às vezes, pecados de estimação, né? Se a gente diz isso, é porque nós estamos fazendo, não servimos a Jesus, nós servimos uma imitação de Jesus. Ou seja, um bezerro de ouro. Nós dizemos que somos de Cristo. Nós dizemos que servindo a Deus, mas nós não estamos fazendo isso. Como é o caminho, então, para realmente servir a Deus? Deus não se agrada de sacrifícios, Deus se agrada de arrependimento sincero. Precisamos nos colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou errando nisso, nisso, nisso e nisso. Eu não estou fazendo a sua vontade, eu quero fazer a sua vontade. Aceitar Jesus no coração, muitas vezes as pessoas dizem assim, se você aceitar Jesus no seu coração, nada de ruim mais vai lhe acontecer, não sei o quê, tudo mentira, viu? Nós vivemos num mundo caído e vamos passar por muitas dificuldades. Porém, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos dizendo, não sou eu mais que decido nada. A partir de hoje, a minha vida pertence a Jesus. As decisões são dele. A nossa vida está na mão dele. É ele que cuida, é ele que guarda, é ele que dirige, é ele que ensina, é ele que dá sabedoria. E eu vou fazer aquilo que ele me mandar fazer. Não importa a que custo, porque Deus tem tudo em suas mãos. E ele domina todas as coisas. Domina todas as coisas. O bom disso tudo é que ele diz que sempre está conosco. Não importa a situação, ele vai nos segurar, ele vai nos sustentar, ele vai nos fortalecer, ele vai nos colocar pessoas que caminhem com a gente, que amem a gente, que orem com a gente e que nos fortalece, e eu sei disso, né? Eu tenho caminhado, eu falo que esse último ano, os últimos 2 anos, eu tô meio como aquele bonequinho de madeira, né? Que fica seguro por linhas, e Deus tem me conduzido desse jeito, né? E Deus tem me sustentado nas dificuldades e nas lutas. E Ele tem sustentado e vai sustentar você também. Não sou melhor do que você em nada. Em nada. Deus tem nos sustentado. Mas para isso eu preciso decidir na minha vida que eu quero servi-lo. E aí você vai me dizer assim, mas e os pecados que eu não sei? Como é que eu vou pedir perdão e como é que eu vou me arrepender? Deus vai te mostrar. O que você precisa começar é pedir perdão para os pecados que você conhece. Já está de bom tamanho. As outras coisas, Deus vai te mostrando. O Espírito Santo vai te fazendo lembrar. E é Ele que vai fazer essa operação em você. A transformação das nossas vidas, a mudança do caráter em nós, que nós estamos estudando na escola dominical do caráter cristão, ele é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Nós não precisamos nos esforçar todo dia, eu vou amar, eu vou conseguir, eu vou ter paciência,
Eu vou fazer isso. Hoje uma menina passou uma mensagem para mim, né? Eu tinha comentado num post que dizia assim: ai, como é difícil, eu que sou bocuda, ficar quieta, ficar em silêncio diante das adversidades. Eu disse, falei, é um aprendizado que todo mundo tem que fazer na vida, né? Ela falou, mas é muito difícil. Aí eu falei para ela, é fruto do Espírito. É o Espírito Santo de Deus em nós, que nos capacita a viver de maneira diferente. Não somos nós fazendo força, não é nós que vamos conseguir, nós não conseguimos deixar as coisas. Temos muita dificuldade, é difícil amar, é difícil perdoar, é difícil manter uma vida com caráter cristão. Se você não entregar, mas você só precisa entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e o resto é com ele. É ele quem vai fazer. Busca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquelas coisas que você acha impossíveis, Deus vai fazer em todo o tempo, se você buscar Ele em primeiro lugar na sua vida. Por isso eu quero dizer as palavras de Tiago, de Pedro, de Jesus, de Paulo. Eu vou dizer a você, arrependa-se dos seus pecados. O arrependimento é ponto fundamental. É fundamental para que Jesus mude o nosso coração, para que Ele tenha a oportunidade de transformar o nosso coração e dizer, eu vou te dar um coração novo, totalmente novo. Que é disso que a gente precisa. A gente precisa de um coração novo, de carne, sensível, que esteja pronto para seguir e servir ao Senhor em todo o tempo. Amém? Amém? Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Pedro está vindo para cantar uma canção. Enquanto nós ouvimos essa canção, eu gostaria que você dissesse para Deus, não quero mais viver com imitações, não quero mais adorar bezerros de ouro. Nossos bezerros de ouro são dinheiro. Tem muita gente que fica muito feliz quando tem dinheiro, mas se não tem, acabou o mundo. Então, seu Deus provavelmente é o dinheiro. Tem muita gente que fica muito bem quando está feliz emocionalmente, com sentimentos ou com um bom namorado, mas fica muito triste e não serve mais se isso não for real, então isso pode ser que seja um Deus também. Eu não sei quais são os seus deuses, mas eu sei que o Deus verdadeiro, o único Senhor, está aqui. E que a gente precisa parar de se enganar e servir ao Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro, Ele nos dá muitos mandamentos e muitas ordens, porque Ele não quer que a gente sofra. Porque quando a gente começa a servir deuses que não é Ele, geralmente a gente sofre muito. E Deus quer nos tirar desses ardis, Deus quer tirar a gente desses buracos que a gente se coloca. E para isso, Ele precisa dizer, não ande por ali, porque ali tem buracos. Não ande por aqui, porque ali tem cordas e vão te amarrar. Não ande por lá, porque você pode se machucar. E as ordens de Deus, elas são sempre, nunca para punir, mas sempre para nos instruir, para não nos machucarmos. Ouça a voz de Deus hoje. Ele quer te ensinar a andar por caminhos, para que você não se machuque, para que você possa viver em plenitude de vida. Jesus diz, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E é esse tipo de vida que Jesus quer nos dar. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Coloque a sua vida diante de Deus e diga a Ele, eu quero te servir. Eu quero te servir de verdade e de fato. Eu entrego a minha vida a Ti.
Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja, honrar sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja, honrar sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora. Nos humilhamos, ó Pai, e dizemos, ó Senhor, que não somos nada diante de Ti. Precisamos de Ti em todo o tempo. Queremos pedir perdão a Ti pelos nossos pecados. Queremos Te dizer que Tu és dono e Senhor das nossas vidas. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Rei. Queremos fazer a Sua vontade. Senhor, limpa o nosso coração, limpa o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, ó Pai. Venha, Senhor, mostra a nós como o Senhor mostrou para Pedro naquele dia, através do olhar, tudo aquilo que ele tinha feito de errado naqueles dias. Pai, o Senhor mostrou com carinho, mas através daquele olhar, o Senhor mostrou para Pedro, olha, você errou. E ele chora amargamente. E nesse chorar, o Senhor o levanta para ser um líder segundo a sua vontade. Senhor, nós queremos seguir este exemplo, ó Pai, de reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, reconhecer, ó Pai, que precisamos que o Senhor transforme as nossas vidas, transforme o nosso caráter, transforma, Senhor, a nossa casa, transforma o nosso caminhar, transforma, Senhor, a nossa mente e o nosso espírito. Em nome de Jesus, fala conosco, queremos ouvir a sua voz, não queremos nos acovardar como o povo que estava no deserto, que não quis te ouvir, não quis te encontrar. Nós queremos te encontrar, nós queremos te ouvir, para que possamos fazer a sua vontade. Não nos deixa, Senhor, no escuro. Coloca, Senhor, luz no nosso caminho, porque nós queremos saber quais são os nossos erros e queremos que o Senhor nos ajude a corrigi-los em todo o tempo. Ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar, nos fortalece, nos anima, nos dê graça, nos dê unção. Corrige as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Coloca, Pai, a nossa casa em ordem. Coloca a tua igreja em ordem. Coloca, Senhor, a nossa nação em ordem. Coloca, Senhor, nossa cidade em ordem. Pai, vai transformando as situações, vai transformando as vidas, ó Pai, de tal maneira que o teu povo, que o povo do Brasil se dobre aos teus pés e que reconheça que tu és o único Senhor, o Deus verdadeiro, e que pare de adorar bezerros de ouro dizendo que te segue, Pai. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, um derramar, Senhor, do teu Santo Espírito, mostrando a cada uma de nós, ó Pai, naquilo que nós precisamos, nos arrepender de verdade na tua presença, e que haja um mover nos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça e o amor de Deus Pai, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém e amém. Você que está com a sua família, dá um abraço gostoso aí no banco. Você que está em casa também, dá um abração aí nos seus queridos. E que Deus abençoe ricamente a sua vida. Quer ficar por dentro de toda a igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal
clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.